Abram as vossas Bíblias. Como pela manhã, como compartilhei no início, quando eu peguei o microfone hoje pela manhã, nosso bispo tem colocado algumas pessoas, homens e mulheres de Deus, que vão estar ministrando, pregando a palavra nesse altar, inclusive às quartas-feiras. Então, com isso, eu desloquei a série em que eu estava ministrando, uma nova história, e trouxe para domingo de manhã, e vou continuar. Domingo passado tivemos uma mensagem abençoada. Os irmãos se recordam do amor de Davi para com a casa de Jonatas. Jonatas, um grande amigo de Davi, filho de Saul, e Deus coloca, na verdade, Davi tinha feito uma aliança com Jonatas, e jamais se esqueceria da sua descendência, da sua casa. E assim foi, quando Davi, já como rei agora de Israel, Davi faz uma pergunta: será que tem algum descendente de Jonatas que esteja precisando de ajuda, porque eu tenho uma aliança com Jonatas? E aí foi revelado, disseram a ele que havia um jovem aleijado, chamado Mefibosete. Mefibosete estava na casa de Maquir, em Lodebar, e ali ele estava e passou anos naquela casa, esquecido. E Davi, movido por Deus, manda chamar Mefibosete de Lodebar e voltar para casa, voltar para o palácio. E ali aquele esquecido é tomado como filho de Davi. Davi o leva e o conduz como filho. Davi o coloca na mesa, sentado na mesa junto com os reis, junto com os doutores, os reis, os renomados, os importantes do palácio. Ali Mefibosete é colocado na mesa junto com todos que lá estavam. Assim Deus faz, amém? Deus restaura as nossas vidas. Abram as vossas Bíblias, por gentileza, meus amados, no segundo livro de Samuel. Talvez um dos traços mais marcantes da vida de Davi, que é o capítulo 11. Eu estou seguindo, na medida do possível, capítulo por capítulo. Nós sairemos dessa série de mensagens intitulada Uma Nova História, conhecendo profundamente a vida de Davi. Davi, um homem onde sua própria família, seu pai, não tinha expectativas de Davi como um rei, como um guerreiro, como um sacerdote, como um homem proeminente. Davi não tinha credibilidade dentro de casa. Davi, ao contrário dos seus 7 irmãos e seu pai, Jessé, só via os 7, não via Davi, que ficava cuidando das ovelhas, mas apenas usou os demais filhos, os 7 outros. Esses sim, Jessé tinha expectativas, mas os irmãos vão se lembrar quando o profeta Samuel entra na casa de Jessé, e Jessé, pensando que um dos 7 seria o novo rei de Israel, e aí o grande profeta Samuel se vira para Jessé e diz: Jessé, Deus não vê como o homem vê, Deus vê o coração. Amém? Deus não olha o estereótipo, a aparência. Deus sonda, esquadrinha corações. Tem mais alguém na tua casa? E Jessé foi lá e chamou o esquecido, o ruivo, pequenino, aquele que ninguém dava crédito, chamado Davi, e o traz de malhar, de cuidar das ovelhas. Ali Davi chega na casa de seu pai. Na mesma hora, Samuel diz: este é o rei de Israel. Amém? Muitas coisas aconteceram com Davi, mas agora eu quero ministrar sobre o capítulo 11. Todos acharam? 2 Samuel, capítulo 11. Você que achou, por gentileza, coloque-se de pé, em podendo, obviamente. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 11, versículo de número 27. Segundo livro de Samuel, capítulo 11, 27, apenas a última linha do versículo. Diz assim: porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do... Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, o que Davi fez para Deus foi pecado. O que Davi fez foi errar, porque pecado, Deus, no hebraico, é amartia, errar o alvo. E Davi errou o alvo. Davi pecou, como todos nós erramos e pecamos. Cada um na sua área, cada um em determinado momento, em determinada situação. Pecamos, Senhor, pecamos. E nós te louvamos porque a tua graça nos alcança. Quando Deus encontra um coração arrependido e apresenta frutos de arrependimento, tudo se faz novo. Não há pecado ou culpa que Deus não possa perdoar. É por isso que estamos aqui, Deus.
Estamos de pé porque não há pecado ou culpa que tu não possas perdoar, senão ninguém ficaria de pé. Melhor, tu dizes, Senhor, que aquele que pensa está de pé. Cuide para que não pensa estar de pé. Ou seja, ninguém verdadeiramente está de pé. Deus, sempre estamos caminhando, buscando, sempre pedindo misericórdia, porque, Deus, sem ti nada podemos fazer. O Senhor fala conosco através da ministração desta manhã e usa-me, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se assentar, queridos. Os irmãos já conhecem um pouco dessa história, ou totalmente essa história, e o quão grave, o quão difícil, o quão temeroso foi o que aconteceu com Davi, queridos. Davi, um homem de Deus, um homem, um rei, um homem de excelência, um homem que buscava Deus, um homem que Deus usava poderosamente, um arpista, um homem que era usado por Deus para expulsar demônios, um homem que matou o gigante com uma pedra, um homem que teve seus problemas de depressão, um homem que tentou se refugiar, ou melhor, se afastar e vai para uma caverna, um homem que Deus levanta para depois ser um grande valente, um grande guerreiro, formar um grande exército, um homem que conquista aquilo que outros não conquistaram. Davi, agora como rei, não apenas de Hebrom, mas de todo Israel. Mas Davi, no capítulo 11, queridos, ele comete uma falha, um erro que poderia ter comprometido todo o seu reinado, quiçá a sua vida, ou melhor, era digno de perder a sua vida, se não fosse a graça de Deus em meio ao Antigo Testamento. Mas olha o que diz o capítulo 11, versículo 1. Quem achou, diga glória a Deus. Capítulo 11, versículo 1 diz assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo o Israel, e destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em... É interessante que o versículo diz que era o tempo que os reis costumavam sair para a guerra. Era um tempo onde os reis iam para a batalha. Tempos que os reis não ficavam em seus palácios. Tempo em que os reis iam realmente, não apenas dar o exemplo, mas pegavam na espada e iam lutar homem a homem em prol do seu reino, em prol de Israel. Era costumeiro, era o tempo dos reis irem para as batalhas, descerem aos vales, representar o seu povo. Mas a Bíblia diz que Davi ficou em Jerusalém. Davi, talvez agora tomado pelo status de rei, tomados pelo status de um palácio lindo, não apenas de um palácio, mas depois aquilo se transformaria na grande cidade de Davi, ali no Monte Sião, aquele monte belíssimo, uma visão espetacular, uma visão do alto, e os irmãos vão entender o que eu estou falando, uma visão do alto, onde a partir do palácio ele via todas as demais casas baixas, tinha uma visão de todos os terraços. O homem agora aqui era rei, não é mais o Davi que malhava ovelhas, mas um homem que tinha um poder, o maior poder em todo Israel, que estava em Davi. E talvez, por se achar todo poderoso, deixou de fazer aquilo que ele deveria fazer, que era como rei ir à guerra. E ele não vai à guerra, ele prefere ficar em Jerusalém. Eu quero fazer uma analogia sobre guerra. Eu quero fazer uma analogia sobre a guerra espiritual que todos nós passamos. Eu quero fazer uma analogia sobre a sua vida com Deus. Eu quero fazer uma analogia dos tempos que nós estamos vivendo e passando. Assim como Davi se acomodou com o status, com a proeminência, com o palácio, com a beleza do palácio, com as comidas do palácio, com as concubinas que ele tinha. Assim como ele se acomoda com o status quo dele, ele deixa de olhar para a sua função principal, que era representar Israel e guerrear por Israel. Assim somos nós, queridos. Às vezes Deus começa a nos abençoar de alguma forma. Às vezes Deus começa a lhe dar algumas coisas que você nunca teve. Às vezes Deus coloca você em algumas posições que você jamais imaginava ter, que um dia alcançaria. E você começa a baixar as armas. E você começa a se acomodar, porque agora está tudo certo. Agora está tudo bem. Agora eu não preciso mais ir à guerra. Outros podem ir no meu lugar.
Davi começa a olhar para a sua própria vida. Eu posso morrer. Nunca pensou nisso. Sempre quando ele tinha que conquistar, quando ele tinha que obter algo, quando ele teria que crescer, ele nem pensava em si mesmo. Não pensava na sua casa, no palácio. Ele ia para a guerra. Só que agora ele começa a olhar e teme perder algumas coisas. Status, posição, seu bem-estar, seu conforto e a sua própria vida. E no tempo que os reis iam para a guerra, Davi fica em Jerusalém, fica em casa. E por vezes agimos assim, claro, trazendo uma analogia, mas deixamos, talvez você fosse tão operoso, tão trabalhador na casa de Deus, talvez você louvasse, talvez você evangelizasse, talvez você pregasse, e as coisas começaram a dar certo, algumas coisas acertaram na tua vida, e você começou a dar atenção mais às coisas paralelas do que o centro, que é a vontade de Deus. E você deixou de fazer, você deixou de ir à guerra. Você achou que outros poderiam guerrear no teu lugar. Outros poderiam representá-lo. Outros poderiam agir no teu lugar. Davi pensou assim. Ele olhou para dentro de si e falou: outros irão no meu lugar. Eu não preciso ir. E ele fica em Jerusalém. E, queridos, eu falo para os homens agora: pior coisa é o homem ocioso. Pior coisa é o homem em casa parado. As mulheres também, em qualquer lugar, queridos. Homem e mulher. Ocioso, parado, não tendo o que fazer. Tem um adágio popular que mente vazia. Eu encontro um respaldo bíblico para assinar embaixo. Amém? Nós temos que levar nossa mente cativa a Deus. Se minha mente não é cativa, presa a Deus, ela está livre para o diabo. Livre para o diabo agir. E aquela mente linda de Davi, um homem que sempre foi um homem de Deus, agora está parado em casa. E sabendo que o povo estava em guerra. Imagina ele parado em casa. Eu fico imaginando a mente dele. Olha o que diz versículo 2. Uma tarde, levantou-se Davi do seu... Acordou tarde, né? Acordou. Uma tarde, levantou-se Davi do seu... Acordou lá para as 3 horas da tarde. Imagina um homem acordando 3 horas da tarde. Então vai dar um chute nele, né? Vai trabalhar, vagabundo. Ô, Davi. Mas babando no sofá. Dormindo. E, queridos, não havia nada que o prejudicasse. Claro que existem situações onde momentâneas não podemos sair para trabalhar. Homem, mulher, temos dificuldades, às vezes físicas, às vezes intelectuais, às vezes o próprio mercado que se fecha. Eu não estou falando sobre isso. Amém? Eu estou falando de um Davi que estava acostumado a ir para a guerra, mas agora está dormindo até as 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, babando na cama confortável dele, de um palácio lindo, que ele nunca teve. Mas agora subiu a cabeça. Agora a cama fala mais alto, não precisa acordar mais cedo. E ele, às 3 horas da tarde... 3 horas da tarde é por minha conta, tá bom, queridos? Mas é uma tarde. Ou seja, dormiu muito. Levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Ele passeava, né, queridos? Nada contra passear. Nada contra você ter a sua casa de praia. Nada contra você viajar. Mas você consegue viajar vendo o teu povo guerrear a tua luta. Você consegue ficar em paz enquanto tua esposa está trabalhando pra caramba e você parado. Você consegue ficar em paz enquanto o ministério que Deus colocou nas tuas mãos, você parado e outros ralando, fazendo por você. Que você poderia estar fazendo também. Davi estava assim, anestesiado no palácio, passeando pelo terraço belíssimo. Imagina a visão do Monte Sião, visão linda, pássaros, uma visão espetacular, a beleza do palácio, tudo isso seduzindo aquele homem, um homem de Deus. Tudo aquilo que Deus deu, porque o palácio Deus deu para ele, queridos. A riqueza Deus deu para ele, o conforto Deus deu para ele. Mas o homem não sabe administrar algumas coisas e acaba errando e pecando porque não sabe administrar a bênção. O homem de Deus, no seu orgulho, na sua glória, na sua soberba, não sabe administrar coisas boas que Deus dá. E às vezes não entendemos de porquê Deus não dá. Porque Deus que sonda e esquadrinha o teu coração, sabe
que você vai fazer com isso na mão? Pedis, pedis, não recebeis, porque pedis para esbanjar em vossos próprios prazeres. Muitas coisas Deus não dá, pedimos, 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 mas Deus não dá porque Deus sabe que se cair na tua mão, vai desandar tudo. Outras, Deus dá mesmo. Deixa ele aprender. Ele vê o quanto ele não sabe administrar, que eu dou na sua mão. E aí, Davi estava assim, queridos, passeando, versículo 2, de uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí, viu uma mulher que estava tomando, era ela muito, e ele olha e vê uma mulher tomando banho. E aquela mulher, nós já sabemos o nome dela, Batseba. Ele olha, ela era muito bonita, ele é seduzido. O homem que não tinha uma, mas duas, três mulheres. Davi tinha concubinas. Davi não precisava de mais mulheres. Mas Davi ocioso, parado em casa, sem pensar em Deus, sem fazer o que Deus tinha para a vida dele. Cuidado, queridos. Quando Deus coloca algo na tua mão e você não faz, você não trabalha para Deus, seus olhos se voltam para outros lugares. Ah, pastor, mas a culpa foi de Batseba, que estava tomando banho no terraço. Queridos, a culpa, não coloque culpa na vítima. Não coloque culpa na vítima. Repito, o palácio era muito alto. O palácio via todas as casas de cima para baixo. E ali Davi, naquele olhar direcionado de pecado, olhar de quem está ocioso, olhar de quem não trabalha, olhar de quem está já pisando e entrando no pecado, e o olhar dele é direcionado para essa mulher. E ele cobiça aquela mulher. O Tiago vai dizer como começa um pecado, começa a partir da cobiça. Ele cobiça aquela mulher. Davi não precisava de mulheres. Davi era um homem de status, de poder. Mas aí, o poder diz, eu posso ter ela. O poder me diz, não tem problema pecar. O poder me diz, eu sou rei. O poder me diz, eu mando e desmando. O poder me diz, eu sou dono da minha própria vida. O poder me diz, quem é um pastor, quem é um diácono, para falar que eu estou errado. O poder me diz, a Bíblia está obsoleta. O poder faz com que eu seja o Deus da minha vida. E eu sou rei, olho para quem quiser, tenho relação com quem eu quiser, não importa se sou casado, porque eu sou o dono da minha vida. Isso o poder faz com homens e mulheres fracos, que não são tementes a Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Versículo 4. Não, 3. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filho de Eilã e mulher de Urias, o Eteu. Dá-se a entender que Davi conhecia essa família. Porque quando vão falar sobre Batseba, vão mencionando características. Olha, o marido dela é esse. O Eteu, o Etita, um cananeu, um homem da região, um homem que sempre esteve aqui na região. Dá-se a entender que Davi conhecia de alguma forma, porque foi especificado o marido e a família de Batseba, para que Davi viesse à memória de Davi e Davi entendesse e recordasse na memória quem era Batseba. Versículo 4. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo ela purificado da sua imundície, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Queridos, Batseba novamente, vou advogar a favor de Batseba, queridos. Amém? Porque ela era um súdito dentro de um reinado. O súdito não tem vontade. Davi chamou a mulher e ela tem que ir. Ela tinha que ir. Como súdito, o rei chamou, ela tinha que submeter aquilo. E ela submete aquela situação. E ela engravida, agora não apenas um adultério ocorre ali, mas desse adultério surge uma criança. Nasce uma criança. E toda criança é uma bênção. Nem toda criança é uma bênção. Toda criança é uma bênção. Mas agora está Davi. O que penso eu? O que oraria nesse sentido? Qual a minha expectativa de Davi diante de um erro? Pedir perdão.
Davi é um homem chamado homem segundo o coração. Então, o que se espera de Davi? Arrependimento, mudança de vida e perdão. Olha aqui o versículo 6. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias, o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Davi, num cinismo incrível, ele chama Urias. Lembre-se, já tinha adulterado com a esposa de Urias. O chama, o tira da guerra, o chama, ele chega e bate papo. E aí, como é que tá a guerra? Jogando conversa fora para chegar onde ele queria chegar. Davi não estava arrependido, queridos. Davi queria encobrir o pecado dele. Queria dar um jeitinho. Só, queridos, assim, só um remédio para o pecado. Verdade. Conhecereis a verdade vos. Só um remédio do pecado. Não é botar ele debaixo do tapete. Não é encobri-lo. Não é mentir. É falar a verdade, por mais que doa. Por mais que traga consequências desastrosas, mas a verdade liberta. E ela te liberta, tira um caminhão, um peso sobre os seus ombros. Talvez você esteja aqui hoje com algo encoberto, algo que você pensa, meu Deus, se descobrirem. E você anda com esse peso, você anda com esse peso, com esse fardo pesado. Você não consegue ser feliz. Você não consegue administrar as coisas em casa. Você não consegue ter prazer em qualquer área da sua vida. Porque existe um peso de culpa. Só é um remédio, queridos. Verdade. Falar o que aconteceu. E orar para que aquele que foi a sua vítima perdoe-o. E você peça perdão e apresente frutos de arrependimento. Mudança de vida. Mas Davi não estava arrependido. Olha aqui de versículo 8. Depois disse Davi a Urias: desce a tua casa e lava os pés. Lavar os pés é uma analogia no sentido de, olha, tenha relação com a tua esposa. Né? Toma um banho aí. E vai ter relação com a tua esposa. Chegou da guerra agora, toma um banho e vai ter relação. O que Davi queria? O filho vai nascer, o filho vai ser de Urias. Vai ter a dúvida de quem é o pai. Tentando encobrir, dando um jeitinho para o pecado que ele cometeu, de adultério. Agora ele chama Urias da guerra, para Urias voltar para casa, ter relação com Batseba, e assim ficaria a dúvida, ou melhor, todos pensariam que o filho realmente é de Urias. Tenta encobrir, dá um jeitinho para o pecado. Não há jeitinho para o pecado, queridos. Não se administra pecado. Pecado se joga fora. Pecado se pede perdão. Pecado se renuncia. Pecado você abre mão. Pecado você joga fora. Pecado você fala a verdade e é curado, é liberto. Não dá para empurrar com a barriga o pecado. Amém, queridos? Versículo 9. Perdão, versículo 8 ainda. Depois disse Davi a Urias: desce a tua casa e lava os pés. Sendo Urias da casa real, logo seguiu um presente do rei. Versículo 9. Porém, Urias se deitou à porta da casa real, com todos os seus servos do Senhor, e não desceu para a sua... Davi não foi para casa. Davi não se deitou com a sua esposa. Plano frustrado. Não deu certo. Encobrir pecado não dá certo. Pode cobrir por um momento, 2, 3, mas tem uma hora que todas as coisas estão nus e patentes aos olhos de Deus. E os escândalos, que eles são inevitáveis, mas já é daquele pelo qual veio escândalo. Então, peça perdão. Dá um passo para trás. Pastor, mas o que vai acontecer? Eu sei que pode ser doloroso, mas a verdade é sempre o melhor remédio. Sempre o melhor remédio. Urias não foi para casa, Urias dormiu na porta. E olha o motivo que Urias deu para Davi, para não dormir com a sua esposa. Versículo 10. É um tapa na cara de Davi. Versículo 10. Fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Versículo 11, preste atenção. Respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, que era o chefe da guarda de Davi, Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa
para comer e beber, para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Fico imaginando Davi, era isso que tu tinha que ter feito, camarada. Urias está fazendo o que você deveria ter feito, vergonha na cara. Urias não conseguia se deitar e ir para casa sabendo que os seus irmãos, o seu povo estava em guerra, que a Arca da Aliança estava lá, que a presença de Deus estava lá, que todos estavam guerreando e ele dormindo com a sua esposa numa boa. Em outras palavras, eu fico imaginando Davi ouvindo a resposta de Urias. É impossível, Deus não está falando ao coração de Davi, olha, Urias agiu como você deveria ter agido. O teu povo na guerra e você, camarada, sentado no terraço, pegando sol. Queridos, quando eu olho, eu tenho que trazer isso para a minha vida. Não dá para eu ver homens e mulheres trabalhando, fazendo a obra de Deus, e eu parado. Não tem como. Não tem como eu, na minha casa, ver outros se esforçarem e eu não me esforçar. Não tem. Quem está entendendo, diga amém. E Urias, indignado, não vou. Versículo 12. Nem isso muda a mente de Davi. Davi estava tão focado em manobrar o pecado, em dar um jeitinho no pecado. Ele estava tão focado nisso, que ninguém vai me pecar, nada vai acontecer. Olha aqui de versículo 12. Então disse Davi a Urias, demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia o seguinte. E Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. Davi faz com que Urias ficasse bêbado, para que talvez, sem lucidez, ele entrasse na casa, e tendo relação ou não, sempre ficaria a dúvida. Será que eu tive relação? Não tive? Versículo de número 13 ainda. Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele, e o bebedou. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama, com os servos de seu, porém não desceu à sua casa. Urias era homem de Deus, queridos. Urias era homem de Deus. E ele mesmo bêbado não vai à casa. Ele fica ali nas ruas, fica ali com os seus trabalhadores, mas ele não desce à sua casa, não se deita com a sua mulher. E mais uma vez, o jeitinho pecaminoso de Davi não dá certo. Você pensa que Davi se arrependeu? Não, queridos. Davi não se arrependeu, ele vai dar um novo jeitinho. Só que esse jeitinho agora vai quase dar cabo da sua própria vida. Pastor, o que o senhor está querendo falar? Queridos, para com jeitinho, chega de jeitinho. Chega. Chega de dar umas desculpas para os nossos pecados. O que o Davi queria era criar álibis e permanecer no erro. Repito, rei, dinheiro, mulheres, tudo ele tinha. O que mais ele queria? Ser Deus e não ter consequências dos seus erros, achar que Deus não iria discipliná-lo. Versículo 14. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe. Joabe era o chefe da guarda de Davi de Israel. E lhe mandou por mão de Urias. O próprio Urias estava levando uma carta. O chefe da guarda. Olha, tamanha, o quão cretino foi Davi. Poxa, pastor, o senhor chamou Davi de cretino? Eu também, às vezes, sou cretino, você também. Vamos falar na lata. Então, queridos, quando eu vejo isso, eu vejo um homem que não se arrepende. Um homem que Deus apontando e não muda. Até que ponto você tem que chegar para mudar? E aqui está Davi agora. Urias leva uma carta na mão até o seu chefe da guarda, lá no meio da guerra. Nessa carta estava escrito o seguinte: Joabe, coloca Urias na primeira fileira para ele morrer logo. É a vítima, é o Urias que está levando a carta da sua própria sentença de morte. Olha a que ponto Davi chegou. Falta de bom senso. Tem que falar de bom senso. É falta de tudo, loucura. O pecado deixa a pessoa louca.
Ele nem cogitou a possibilidade de Urias no meio do caminho abrir a carta. Tão louco ele estava. Tão sem critério, sem temor nenhum a Deus. Essa é a palavra. Sem temor nenhum a Deus. Eu vou matar Urias e acabou a história. Pego Batseba, acabou a história. Só que se esqueceu que nessa história tem um Deus. Tem um Deus que pleiteia pelos seus. Tem um Deus que aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Tem um Deus que sonda os quadrinhos dos nossos corações. Tem um Deus que nos ama e é pai. E se você fosse pai, o que você falaria para o teu filho quando ele fez isso? Dá vontade de uma coça. E merece tomar uma coça. Um pai pega um filho desse, e aí imagina Deus olhando para o seu filho, Davi, fazendo isso com essa família. Davi adulterou, Davi assassinou, Davi mandou matar Urias. Davi quase que acaba com a vida de Batseba. Olha o que Davi fez, queridos. O que você faria com o teu filho? Qual seria a disciplina que você daria a ele? Bom, queridos, eu não vou ler tudo. Urias morre. Joabe recebe a carta. Fico imaginando o Joabe era Urias. E o coloca na primeira fila. Primeira linha de batalha. São os primeiros que morrem. E a notícia chega. Urias morreu. Urias morreu. Aí eu fico imaginando Davi, ufa, consegui resolver o meu pecado sem me expor. Resolvi meu pecado sem ninguém saber. Morreu a história. Ninguém mais vai saber. Versículo de número 26. Ouvindo, pois, a mulher de Urias, Batseba, que seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, Davi foi bonzinho, né? Esperou o luto passar. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Todo mal, todo pecado que Davi fez, toda a construção, todo o planejamento, porque foi um pecado planejado. Tudo que Davi fez foi pensado. Tudo que Davi fez foi arquitetado. Inclusive a morte de Urias. E o filho que não tem nada a ver com a história nasce dessa relação pecaminosa de Davi com Batseba. Mas Deus, queridos, Deus não fica alheio a isso, amém? Deus intervém. Deus intervém na vida de seus filhos, porque Ele é Pai. Amém? Deus, de alguma forma, irá nos ensinar. De alguma forma, Deus vai nos disciplinar. De alguma forma, Deus vai agir na minha vida, na sua vida. Na graça dEle, no favor dEle, Deus vai agir. E aparece um Natan na vida. Capítulo 12, queridos. Eu vou falar um pouquinho, não irei lendo tudo. Mas Natan, profeta de Deus, vai até Davi. Ele conta uma história para Davi. Davi, olha, tinha um viajante. Na verdade, tinham dois homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitos bens, muito gado, muitos cordeiros. E tinha um pobrezinho que só tinha um cordeirozinho. Na verdade, aquele cordeiro era até quase que de estimação. Eles dormiam, inclusive, com o cordeiro. Era o único cordeiro que aquela família tinha. Aí chegou um viajante na casa do rico. E o rico, que podia oferecer todo o seu rebanho, dar um banquete para aquele viajante. O rico vai na casa do pobre, pega o cordeirinho do pobre e o sacrifica para o viajante. Aí Natan fala, Davi, o que você faria? Aí Davi fala, no versículo de número 5, do capítulo 12. Então o furor de Davi se acendeu. Olha o justo Davi, né? Então o furor de Davi se acendeu sobremaneiramente contra aquele homem e disse a Natan, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser... Davi foi sentença pura, categórico. Esse homem, esse rico tem que ser morto. Versículo 6. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Olha Davi falando sobre compadecer. Versículo 7, filhos. Então disse Natan a Davi, tu és o homem.
essa história representa a tua vida. Você simboliza esse homem rico. Tinha tudo no palácio. E olhou para Batseba, uma mulher pobre. Tinha só um homem que estava na guerra. Urias, um homem pobre de guerra. E você tomou a única coisa que ele tinha. Com todas as mulheres do palácio que tinha. Tu toma a mulher do pobre Urias. E não apenas a toma, como o mata. Tu é o homem. Tu és o homem, Davi. Por isso, quando a gente olha para essa história, a gente precisa olhar para dentro de nós mesmos. E não olhar para como Davi olhou. Davi é fácil de sentenciar. Olhemos para nós mesmos. Naquilo que nós precisamos consertar. Naquilo que nós precisamos melhorar como homem e mulher de Deus. Não há outra razão. A palavra aqui de Deus não é para botar o dedo na tua cara. Não é para você sair daqui sentenciado. É para você olhar com temor a Deus. E falar, Senhor, eu preciso melhorar essa área. Senhor, chega de fornicação. Chega de relação sexual antes do casamento. Chega de mentira. Chega de adultério. Chega de briga. Chega de palavrão. Porque isso tudo macula a presença de Deus na minha vida. Essa palavra para olhar para dentro de mim. Chega. Até onde eu vou? Vai precisar aparecer um Natan para botar o dedo na minha cara. Será que a pregação de hoje não vai ser o suficiente para eu, você, todos nós mudarmos? Ou vai precisar ter morte nessa história? Ou vai precisar ter adultério nessa história? Ou vai precisar filho morrer nessa história? Nunca esteve no coração de Deus isso, queridos. Nunca esteve no propósito de Deus de acontecer a catástrofe familiar que vai acontecer agora aqui. Pior ainda. Porque uma coisa é certa, as consequências do pecado vão vir. Aquilo que a gente planta, a gente vai colher. As consequências do pecado são, inclusive, necessárias para que eu venha a mudar de vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E aí, Deus começa a dar uma série de consequências. Nós iremos pregar alguns domingos aqui sobre as consequências desse pecado que Davi fez, que Davi cometeu. Olha o que diz versículo 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, Davi. Porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, versículo 11. Eis que da tua própria casa suscitarei o mal. Deus permitiria o mal. Eu falo isso com muito temor a Deus. Amém? Com muito cuidado teleológico e sistemático da Bíblia. Amém? Deus, não há mal em Deus. Deus é bom. Deus não criou o mal. Alguns interpretam errado Isaías, capítulo 42, se não me engano. Deus não criou o mal. Deus apenas ele permite as consequências do seu ato errado. E essas consequências vão vir e Deus vai agir da disciplina sobre as consequências do seu ato errado. Disciplinar não é mal. Disciplinar é você cuidar daquele que você ama. Amém? Então, quando Deus fala que ele suscitaria o mal, Deus permitiria. Davi, vou permitir. A porteira está aberta. Você abriu essa porteira. Eu não vou fechar. E Deus está falando de errar, para não ir além dessa pregação, porque eu teria que entrar numa discussão teológica profunda. Quando Deus fala, suscitarei o mal, eu vou permitir o mal. A porteira vai ser aberta pelo mal e eu não vou fechar. Eu não vou fechar. Eu vou permitir. Quando Deus fala que ele endureceria o coração de Faraó, não é que Deus é mau. Esse coração de Faraó já estava duro. Deus só estava permitindo aquilo tudo acontecer. Deus é bom, Deus é luz, nele não há nenhuma sombra de variação. Não há trevas em Deus. Amém, queridos? Mas Deus vai permitir. Davi, você abriu a porteira. Eu não vou fechar. E o versículo continua.
Versículo 11, assim diz o Senhor, eis que a tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas com plena luz deste sol. Filhos, não percam as próximas ministrações, porque vocês vão ver quem foi Absalão na vida de Davi, seu próprio filho. O que Absalão faz com seu pai. Versículo 12, porque tu fizeste um oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Queridos, algumas expressões aqui, como eu farei, eu ferirei, muito de uma cultura judaica, onde todas as coisas estavam sob o controle de Deus, como se Deus fizesse todas as coisas. Não é bem assim na interpretação sistemática da Bíblia. Eu ferirei, eu suscitarei, pela interpretação bíblica, eu vou permitir que esse mal chegue. Eu vou permitir que isso aconteça. Quem está entendendo de glória a Deus. Versículo 13. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Davi, pela primeira vez, me reconhece. Pequei contra o Senhor. Demorou? Demorou. Mas tem tempo, queridos. Há tempo. Só depois da morte não tem tempo. Purgatório é invenção, tradição católica, apostólica romana. Seu tempo é agora, é hoje. Ah, pastor, mas Davi demorou muito. Mas ele pediu perdão. Ele reconheceu, pequei. Ah, mas ele podia ter pedido antes, certamente. Precisou Natã colocar o dedo na cara dele, precisou. Mas ele reconhece, pequei. Pequei por erro. Pequei, Senhor. O texto diz, disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou o teu, não morrerás. Porque a Bíblia diz, queridos, a alma que pecar, essa morrerá. E morrer você pode tomar em vários sentidos, ok? Se afastar de Deus. A alma que peca, essa morre. Morre no sentido de se separar de Deus. Começa a ter, se afastar da presença de Deus. Começa a viver deliberadamente em pecado. A pessoa se afastou. Mas aqui em Davi, queridos, era morte mesmo. Que Deus está falando, Davi, eu te perdoo. E por isso você não morre aqui agora. Com graça eu vou te deixar vivo. Porque a sentença sobre Davi era morte. Ele ia morrer. E Deus, na sua graça, eu no lugar dele preferia... Aí um parênteses meu do Alexandre, tá bom? Eu no lugar dele preferia ter morrido. Eu não sei o que foi pior. Se é permanecer vivo, mas ver seu filho morrer. Mas Deus fala, Davi, e aí tem N fatores, né, queridos? N fatores. Jesus viria da descendência de Davi. Tem muitas coisas. Tem muitas coisas ainda por trás de tudo isso. Mas o que eu quero extrair nesta manhã, queridos, é que peça perdão. Há tempo para você mudar de vida. Há tempo para você mudar de vida. Tem consequências aqui muito duras. Olha aqui diz o texto. Eu tenho até que respirar fundo para pregar do 14 em diante. Mas o versículo 14 diz, mas posto que com isto deste motivo a que blasfemasse os inimigos do... Olha que coisa, queridos, assim, o pecado, ele faz com que blasfemem contra Deus. O teu pecado, quando é conhecido por outros, o que vão falar? Poxa, mas ele, tão bom ele era, né? Não disse? Ia para a igreja, vai para a igreja todo dia, hein? E aí, o nome de Deus é maculado, o nome de Deus é manchado. Por isso, quando você peca, se não houver, em primeiro lugar, esse temor a Deus, você não está pecando contra a tua esposa, não. Apenas. Você não está pecando só contra o seu patrão. Você não está pecando só em relação ao teu amigo. Principalmente, está pecando em relação a Deus. E outros verão e falarão, mas ele, que Deus é esse? E Deus deixa bem claro, olha, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isso deste motivo. O pecado dá motivo para as pessoas falarem mal de Deus. O
pecado dá motivo, dá ensejo às pessoas falarem: igreja, para quê? Olha a vida dele, olha a vida dela. Queridos, não estou dando ênfase no pecado não, tá bom? Porque podem falar o que for. Você pode ter errado. Se você pediu perdão, se arrependeu, apresentou frutos de mudança, Deus é contigo. Podem falar o que for, mas também verão a minha restauração. Verão meu casamento renovado, verão a minha aliança renovada, verão a minha vida transformada. Amém? Mas eu não vou ficar escondendo a verdade. Não vou ficar criando pecado. Não vou passar a mão na cabeça de pecado. Versículo 15. Então, Natã foi para a sua casa. O que Deus tinha que fazer através de Natã, o profeta, Deus fez, entregou a palavra. E o Senhor feriu a... Queridos, repito, tá bom? Essas palavras, feriu, endureceu, muito uma cultura judaica, onde Deus estava governando todas as coisas, tá bom? O ferir, assim como na vida de Jó, Deus permite. Alguns falam que essa criança tinha uma doença. Não está na Bíblia isso. E o que Deus fez é o seguinte: não vou curar. Não vou curar. E a Bíblia diz, e Deus feriu, Deus permitiu que a criança, que a mulher de Urias dera a luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Uma enfermidade que era para a morte. E aí você pode pensar, poxa, Ezequias também, o rei de Israel, de Judá, Deus fala para ele: Ezequias, olha, põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás. Ezequias foi, orou, pediu a Deus, Deus o curou. Deus mudou a própria palavra dele. Deus falou que ele iria morrer, ele vai, mete a cabeça no pó, começa a orar a Deus, e Deus reverte aquela palavra, e Ezequias é curado. Posso falar de Lázaro. Apesar de Deus ter falado que aquela enfermidade não era para a morte, mas sim para a glória de Deus, mas Lázaro morreu. E depois ressuscitou. Deus podia fazer qualquer coisa. Mas em outras palavras, Deus estava falando a Davi, você abriu a porteira e eu não vou fechar. Em outras palavras, Davi, eu podia curar essa criança a hora que eu quisesse. Mas Davi, você abriu a porteira. E eu não vou fechar. O mais duro que seja. Queridos, é claro que eu estou indo aqui num polo muito... de 8 a 80, né? Eu estou falando aqui de um caso gravíssimo. Mas saiba de uma coisa, você pai, você mãe. E uma coisa é certa, queridos, a Bíblia diz que o pecado do pai não é tomado pecado para o filho. O pecado do pai não é assumido pelo filho. Não, queridos. A alma que pecar, essa vai morrer. Bom, amém? A alma que peca foi Davi. O filho não pecou em nada. Não existe o pecado do pai que vai passar para o pecado do filho. Não existe isso. A alma que pecar, essa sim morrerá. Davi. Mas existe algo chamado herança psicológica. Se teu filho vê você fumando, ele pode fumar. Se teu filho vê você adulterando, talvez ele seja um péssimo marido. Se a sua filha vê você adulterando, talvez ela nunca confie em um homem. Existem heranças psicológicas que eu vou passar para os meus filhos. Eu estou falando aqui, querido, tentando trazer uma analogia para você. Amém? Porque todo pecado tem consequência. Então cuidado com as consequências que você deixa para suas proles. Para sua prole, para o seu filho. Em Davi, Deus falou, não vou fechar essa porteira. Ele vai morrer. Por quê? Porque as suas ações devem seja isso. E Davi ora, queridos. Olha aqui de versículo 16. Buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi. Vindo passou a noite prostrado em terra. E Davi orava, Davi clamava. Não, Senhor, poupa a vida dele. Ele não tem culpa de nada. E orando, e orando, e orando, e clamando. 17. Então os anciãos de sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra. Porém, ele não quis e não comeu com eles. Davi estava num jejum profundo. Não vou comer enquanto Deus não me responder. E queridos,
Vocês sabem a história. A criança morre. A criança morre. Deus não fechou a porteira que Davi abriu. E a criança morre. A criança faleceu. E Davi começa a ouvir burburinhos nos corredores, porque as pessoas estavam com medo de falar para Davi que a criança tinha morrido. Porque em vida a criança, Davi estava sem comer, prostrado, chorando. Imagina quando for falar para ele que a criança morreu. Esse homem vai se matar. Pensavam eles. Davi olha aquele burburinho no corredor e fala: opa, peraí, o que aconteceu? Meu filho morreu? Morreu. Davi para o jejum. Davi lava o rosto. Davi vai comer. E olha o que ele diz no versículo 23, perdão. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. É uma frase assim, linda, teológica e linda. Ele fala: olha, ela não virá a mim, mas um dia eu vou a Deus. Deus me perdoa. Eu vou administrar tudo o que vai acontecer agora. Coisas boas e ruins. Lavei o rosto e vou seguir. Queridos, eu quero deixar ministrar nesta manhã para você. Amém. Não há pecado ou culpa que Deus não possa perdoar. Consequências do pecado sempre virão. Mas eu não posso parar. Eu não posso negligenciar aquilo que Deus tem para a minha vida. Deus tem algo grandioso para você. Consequências vão vir sempre. Mas cabe ao homem de Deus saber onde errou, pedir perdão, levantar a cabeça e continuar. E Deus está dando a chance, por vezes, de você olhar: não, eu não vou chegar até aqui. Eu não vou chegar a esse ponto. Tem como reverter. Eu posso perdoar. Você está aqui hoje, perdoa. Vale a pena perdoar. Vale a pena dar um passo atrás. Vale a pena dar mais uma chance. Vale a pena começar tudo de novo. Vale a pena retornar aos caminhos de Deus. Vale a pena. Pastor, mas já passou muito tempo. Não importa o tempo. Importa que você está aqui. Que você não quer chegar onde tudo aconteceu aqui na vida de Davi. Não chega, eu não quero chegar a esse ponto. Ah, pastor, eu estou na graça. Todos nós estamos na graça. Inclusive a graça alcançou Davi, que não era para ele ter morrido. A sentença era a morte. E Deus o manteve vivo. Tudo que Davi passou, queridos, por mais tragédia que tenha sido e foi, fez com que Davi fosse um homem segundo o coração de Deus. Tudo que nós passamos, queridos, Deus está nos ensinando em algo. Seja Deus agindo ou Deus permitindo. Deus está nos ensinando alguma coisa. Eu não sei o que é bom e mal para você. O que é bom e mal para você? Depende do ângulo que você está. Depende do ponto de vista de cada um. Eu entendo que tudo que Deus faz é bom. Permitindo ou agindo é bom. Eu posso não entender. Eu não sei o que seria essa criança. Nascendo no palácio, olhando para ela, tudo de adultério. Esse é bastardo, esse é isso, esse é aquilo. Eu não sei, eu não sou Deus. Eu não sou Deus. Deus talvez poupando aquela criança o que ela poderia ser na onisciência dele. Não sei, Deus. Vou ficar aqui em hipótese. Porque a Bíblia me dá enseja isso. Mas uma coisa eu quero sair daqui arraigado, certo. Não há pecado ou culpa que Deus não possa perdoar. E há consequências do pecado. E se há, eu vou administrar essas consequências e vou vencer em nome de Jesus. E não vou deixar que diabo nenhum me acuse. Porque eu pedi perdão, me arrependi, estou de volta aos caminhos de Deus. E Deus vai agir na minha vida. Nada pode impedir o que Deus tem na tua vida, queridos. Em nome de Jesus, só você. Só você. E Deus trouxe hoje aqui para romper isso na sua vida. Chega de cárcere. Chega de pecado encoberto. Chega de inverdades. Chega de mentira. É dia de você abrir o seu coração, falar a verdade e Deus te libertar. Se Deus te libertar, queridos, certamente, se você falar a verdade, certamente,
Libertação vai ocorrer na tua vida, na tua casa, na tua família. Em nome de Jesus. E tudo vai se fazer novo. Tudo se faz novo para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos colocar de pé. Rodrigo, vamos louvar? Queridos, eu quero que você feche seus olhos todo o teu coração. Hoje não é manhã de rir, hoje é manhã de você meditar em Deus. Deus te trouxe hoje aqui nesta manhã para você olhar para dentro de você. Para você deixar de ser julgador e olhar para dentro de você mesmo. Senhor, até que ponto eu estou chegando? Senhor, não preciso. Senhor, essa palavra de hoje é um Davi falando contigo. É Deus falando contigo. É um dedo na cara primeiro em relação a mim, a você, a todos nós, queridos. E temos nossas falhas, algumas num grau maior ou menor, mas há consequências. As consequências do meu erro, queridos, é óbvio que vão alcançar meus filhos de uma forma. É claro que eles vão sofrer também. De alguma forma, vai respingar neles. Claro que vai. Claro que vai. E aí, vou deixar que isso continue? Ou eu vou dar um basta nesse tudo? Chega. Já entendi. Eu preciso voltar aos caminhos de Deus. Eu preciso pedir perdão. Eu preciso começar tudo de novo. Eu preciso ser como Davi. Eu pequei, Senhor. Davi poderia ter falado para Natan: Natan, tá mentiroso. Natan, eu sou rei. Davi poderia ter agido igual a Acabe. Vou matar os profetas de Deus. Mata, Natan. Ele era rei. Ele podia ter matado o profeta. Mas ele, no primeiro momento, pela primeira vez nessa história, ele se submete. Mesmo sendo rei, ele se submete a Deus. Pequei contra o Senhor. E nesta manhã, você venha no seu espírito falar: Senhor, pequei contra ti. Me ajuda. Me ajuda.